Hoje vamos te falar porque 90% das pessoas desistem antes mesmo de fazerem o seu primeiro real online. E não é porque o mercado está saturado ou até mesmo porque muitos dizem que é uma fraude. Não tem nada a ver com isso. É um outro motivo muito mais profundo. E aí pessoal, aqui é o Gabriel. E aqui é a Tamires. E sejam bem-vindos a GT. O lugar onde você vai aprender a descomplicar o seu negócio online. Muita gente que começa no digital sempre acha que vai ser só seguir um passo a passo que vai ver logo o dinheiro cair na conta. Mas o grande problema não é o negócio em si, mas sim o jeito raso que as pessoas te vendem para fazer o negócio funcionar aqui no digital. Um exemplo claro disso, se torna um milionário sem fazer nada. Então você não precisa postar, você não precisa aparecer, você não precisa criar conteúdo. Mas de uma forma mágica, você vai conseguir se tornar um milionário da noite pro dia. O dinheiro simplesmente vai cair na sua conta milagrosamente. E não é bem assim que funciona. Eu vejo todo dia pessoas frustradas tentando de tudo. Postarem sem parar, o tempo todo fazer novas estratégias, fazerem cursos rasos que no final não levam a nada, mas o resultado nunca vem. E sabe o que é pior? Eles acabam pensando que ter um negócio online e faturar com ele é uma grande mentira. Só que ter um negócio online funciona. O que não funciona é a falta de clareza, estratégia e posicionamento por trás disso. E quando você entende isso, tudo muda. Você para de tentar adivinhar o que fazer e começa a agir com propósito. Agora a gente vai contar alguns pontos para você que fazem tantas pessoas desistirem do digital. E é claro, para você ouvir esses pontos e não fazer o mesmo no seu negócio. O primeiro ponto que a gente vai falar aqui, e a gente apelidou ele carinhosamente de o marketing do espelho. E o que seria? Sobre as pessoas que tendem a copiar estratégias de outras pessoas, outros empreendedores, sem entender exatamente o porquê que aquela estratégia está funcionando. Um exemplo disso é que uma vez eu vi no Instagram uma menina falando, tipo, copia as minhas estratégias que me fez crescer o meu perfil 10 mil seguidores. Tem algo de errado isso? Não. Só que o que ela fazia? Ela vendia de você copiar exatamente a estratégia dela, ponto a ponto, para você crescer o seu perfil. Só que o que acontece? Às vezes, as estratégias que ela usou para aquele perfil dela, com o público dela, com o posicionamento dela, funciona só para ela. Não necessariamente vai funcionar para você ou para a gente, porque o nosso público, o nosso nicho é totalmente diferente. A estratégia dela tá errada? Não. Só que às vezes a gente precisa ver a estratégia e fazer melhorias para o nosso público, para o nosso nicho, para que funcione 100%. Além disso, existe um outro ponto dentro dessa mesma questão, que é você copiar uma estratégia que você olhou por fora. Então, às vezes, você observar, claro, a estratégia dos outros, de pessoas grandes já no mercado, pode ser muito útil. Porém, tem que tomar cuidado, porque às vezes aquela estratégia funcionou para aquele cara porque ele investiu milhares de reais naquela estratégia. Então ele pôs muita propaganda, ele fez muito remarketing, enfim, ele se dedicou financeiramente naquilo ou qualquer coisa do gênero. Ele tem uma equipe grande. E aí você lá, ingênuo, pensa assim, nossa, eu vou fazer igual ele, vai dar certo. Nem sempre. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Você não precisa basear seu negócio na pegar as coisas que os outros fazem e pôr no seu, e sim a sua maneira. Esse ponto é muito importante, muita gente faz isso sem perceber às vezes. E se você faz isso de criar um conteúdo, mas não pensar de maneira estratégica para o que eu quero que a partir do que o meu cliente veja esse conteúdo, a ação que ele tome, você só está criando entretenimento e não criando uma estratégia para o seu negócio. E se você faz isso, o seu conteúdo hoje em dia é só entretenimento disfarçado de estratégia. O segundo ponto é a falsa expectativa do post que vende. Que nesse caso seria assim, que muita gente acha que o grande problema do negócio dela é o conteúdo. Só que ela não consegue analisar que o conteúdo em si pode não ser um problema. Falta o direcionamento para que o cliente ele tome uma ação, seja para engajar, seja para comprar, seja para começar a seguir. E o terceiro ponto é o negócio invisível. Ou seja, você até tem o seu negócio, você cria seu conteúdo bonitinho e você pode até ofertar o seu produto. O problema é que a pessoa ali que está assistindo o seu vídeo, vendo o seu post, o que quer que seja, ela não entende exatamente o que você falou. Talvez tem gente que na hora de ofertar o produto pode ter um pouco de vergonha, ou até mesmo a forma que você fala, ou o que você fala. E aí o que acontece? Você não vende, automaticamente você vai achando que o negócio também não funciona, que as pessoas não gostam de mim e assim por diante. Então tem que ficar muito de olho também nesse ponto. E o quarto ponto é a síndrome do botão mágico. A pessoa pensa que vai chegar aqui na internet, vai apertar um botão e depois de uma semana vai ter resultados incríveis. Mas não é bem assim que funciona.
Para ter sucesso aqui na internet é como se fosse construir uma casa. Você precisa fazer a base, depois levantar as paredes, depois colocar seu teto e assim por diante. É assim que funciona, um passo de cada vez. É óbvio que você vai ouvir pessoas dizendo, nossa, eu consegui o resultado em uma semana. Em uma semana eu fiz um vídeo e deu certo. É Essas difícil. são a regra. Isso, sabe? são pessoas que não fazem parte daquilo. Não estou dizendo que não funciona, mas é simplesmente que você não pode levar isso como uma verdade suprema, porque isso pode te decepcionar e fazer com que você desista, antes mesmo de fazer a sua primeira venda, segunda e assim por diante. O próximo ponto é a estratégia sem alma, ou seja, aquele tipo de empreendedor que você provavelmente já viu em algum momento na internet que sabe muito. Você já viu um vídeo, a pessoa ela sabe explicar muito bem, às vezes até de uma maneira muito técnica, só que você não consegue criar uma relação com essa pessoa. Se torna uma coisa tão fria, interpessoal, sabe? Que falta aquele carinho. Aquela pessoa falar mais gente como a gente, ou seja, falar como o público dela gostaria de ouvir, e isso acaba afastando muito as pessoas. Imagina que você está vendo um vídeo de um advogado. Se ele começar a usar um monte de termo técnico lá da área dele, se você também não for da área, você pode não entender muito bem aquilo e Se isso torna começa... uma coisa muito massiva, né? E aí, às vezes, seu projeto pode não dar certo por causa disso. Então, talvez mudando a forma que você se comunica, deixando de uma forma mais simples ou de acordo com o público que você está falando, isso pode fazer total diferença entre seu negócio dar certo a longo prazo ou simplesmente falhar e não ter mais visualização. O sexto ponto é o produto fantasma. Como eu já tinha dito no ponto 3, as pessoas elas às vezes não entendem o que você está ofertando e tudo mais. Nesse caso agora, ela até entende o que você está ofertando, ela sabe que você está oferecendo um produto. Porém, a transformação, ou seja, o que eu vou ganhar com esse produto não me cativa. Não me traz assim aquela sensação de nossa, que vontade de comprar isso ou que vontade de ter esse produto lá na frente. Ela simplesmente trata como um produto fantasma. E caso você acredite que isso está acontecendo com você, você precisa conhecer o nosso treinamento InfoTurbo. É onde a gente vai te ensinar passo a passo, pegando literalmente na sua mão e levando você a criar um grande produto, um produto vencedor e fazer uma estratégia de vendas que realmente faça ele vender todos os dias. Se você quer conhecer mais sobre isso, clica primeiro o link na descrição. O sétimo ponto é o ciclo da improvisação, ou seja, é aquele tipo de pessoa que simplesmente acorda, vai pro computador e fala, o que eu tenho que fazer hoje? Não tem um planejamento do negócio. É simplesmente um dia após o outro fala assim, eu tenho que fazer isso, vou fazer. Eu tenho que fazer aquilo, eu vou fazer. Ela não tem uma estratégia, ela simplesmente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo e no final, quando ela vai ver, fala, nossa, mas parece que eu nem saí do lugar. Porque não tem um planejamento, não sabe? Eu falei, se eu fizer isso aqui, eu vou conseguir aquele objetivo, vou conseguir criar os meus vídeos pro YouTube, vou conseguir terminar o meu infoproduto, vou conseguir fazer conteúdos que vão me gerar venda a longo prazo. Mas não, ela simplesmente vai fazendo, e no final não tá fazendo nada que vai ajudar o seu negócio no final. Só vai ficar patinando e nada vai acontecer, o que leva depois de um tempo a provavelmente querer desistir do seu próprio negócio. E para finalizar, o último ponto é a autoridade de vidro, que nesse caso seria sobre você fingir ser uma pessoa, mostrar uma realidade que às vezes não está condizendo com o que você está vendendo na internet. Então você se veste com roupas sociais, você toma água na taça, mostra o dinheiro que você está fazendo todo dia, só que a realidade não é bem assim, desse jeito que você está vendendo. Então você está criando um personagem para conseguir vender melhor, só que a longo prazo você não vai conseguir sustentar esse personagem. E normalmente, mesmo que não pareça, as pessoas, seus seguidores, eles vão começar a perceber pequenas discrepâncias, pequenas coisas que não estão batendo com a realidade que você está vendendo nos stories, nos vídeos. Então, caso você queira ter uma autoridade verdadeira, tem que tirar a máscara e começar a mostrar a sua personalidade real. Isso vai fazer muita diferença, principalmente a longo prazo. E claro, o seu negócio vai prosperar muito mais. Bom, eu espero que esses pontos tenham clareado a sua mente e te ajudado a não desistir do seu negócio digital. E não esqueça de deixar o like e de compartilhar com alguém que está passando por isso também, que você conheça. Bom, esse foi o vídeo de hoje e até uma próxima.